ok? Do nosso encontro aqui, começamos. Bom, iniciando a gravação, deixa eu compartilhar aqui inicialmente a tela, para nós termos aqui registrado as pessoas presentes. Compartilhar a tela inteira. Então, aqui está sendo compartilhada agora, a gente está iniciando. Eu tenho presente agora na aula Beatriz Félix, do Breno, Elias Júnior, Irlan, Jonathan, Luana de Paula, Matheus Henrique, Tainara Conrado, a Valdinária e a Vanessa. São os alunos presentes agora. Eu estou baixando listas aqui, só que, sinceramente, eu nem sei onde é que essa lista está indo parar. Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma aqui, que fica mais fácil para me situar até para preencher o formulário depois. Amores, antes da gente iniciar, eu preciso falar com vocês em relação às nossas práticas, tá? Eu passei um textão na semana passada, assim que foi repassado, né, para a gente, solicitado, na verdade, que nós retomássemos as aulas práticas de forma remota, né? E aí eu venho esclarecer algumas coisas com vocês, porque a gente já vai começar a trabalhar no dia de hoje dessa forma. A gente vai aí se ajustar para conseguir fazer da melhor forma possível para todos. Bom, como foi falado naquele texto, foi autorizado, tá? Que nós, na verdade, assim, que algumas disciplinas, essas disciplinas foram avaliadas por uma comissão que compreenderam que não há prejuízos de que nós retomemos essas práticas específicas de forma remota. Então, portanto, reforço, não vai acontecer dessa forma para todas as disciplinas, tá bom? Eu estou falando nesse momento pela disciplina de Ciências Moleculares e Celulares. Então, a nossa disciplina, de acordo com a estrutura que a instituição já possui, tá? As aulas práticas que a instituição ela já possui gravações por N questões aí de outras instituições, ela já tem um material gravado bom em relação a isso, bom não, muito bom, na verdade, em relação ao conteúdo. Foi determinado que essa disciplina a gente volte a trabalhar as aulas práticas online, da forma que nós estamos tendo as aulas teóricas, tá? E, sinceramente, é um material muito bom. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade, porque eu não sei, acho que já deve estar disponível também lá no aba de vocês. Vou até compartilhar aqui para vocês, ó. Deixa eu compartilhar minha janela, que aí fica até mais fácil na hora de vocês procurarem esse materialzinho lá. Não, vou colocar a tela inteira. Aqui. Estou espelhando, então, minha janela aqui com vocês. Me confirmem aí se vocês estão visualizando. Deixa eu pegar aqui, ó. Nossa, só quando abre o vídeo, Deus nos acuda aqui, porque meu computador está pedindo arrego. Deixa eu fechar isso aqui, que vai facilitar a nossa vida. Vamos fechar o e-mail também. Bom. Estou entrando no meu aba. Entrei aqui no meu aba. Está aí aparecendo o meu aba para vocês. Aqui, ó, vamos entrar, então, em CNC. Quando eu entro em CNC, aqui na minha tela, do lado esquerdo, ou aí, para quem estiver acompanhando no computador ou no celular, sempre que vocês entram lá no ambiente virtual, vocês veem do lado esquerdo uma lista, né, com os acessos aí ao livro didático, a apresentação da disciplina, unidades. Embaixo da unidade 4, ó, aparece isso daqui para mim agora. Eles estão desde a semana passada, a equipe, a mantenedora lá em São Paulo, a equipe de TI, eles estão alimentando aqui, ó, material de aulas práticas para a gente. E aí, dentro desse material de práticas, ó, vai aparecer aqui para mim os slides, que é como se fosse uma montagem aí do PowerPoint, né, direcionando o conteúdo dessas práticas.
tá? E aqui embaixo eu tenho videoaulas da professora Ana... esqueci o nome dela. É bem bacana, assim, a forma que ela fala é uma forma bem tranquila, bem didática. Eu estava assistindo, né, até antes da gente começar a aula aqui, eu estava assistindo e estava gostando muito, tá? Então, acessem lá no aula de vocês essas aulas, tá bom? Professora, mas como assim? Que aula que você está? Como que vai ser? Eu vou passar para vocês um cronograma, tá? Hoje, para vocês entenderem melhor, como que nós vamos fazer? Nós vamos ter a nossa teoria agora, tá? Depois da teoria, nós vamos ter a nossa prática, só que no caso da prática de hoje, como eu ainda não tenho acesso, nós temos um laminário digital, tá bom? Isso é, tipo, muito moderno. Nós temos acesso a todas as lâminas que vocês pensarem aí. De microscopia, a instituição ela tem acesso a um software que nos permite, como se a gente estivesse vendo no microscópio, só que a gente vê aqui no computador. E aí, em cima disso, eles estão liberando acesso para os professores de algumas disciplinas, né, que a gente vai poder usar com vocês, para a gente ter as aulas práticas junto com essas lâminas, tá? Então, o acesso, acho que vai ser liberado para amanhã, então eu devo conseguir usar isso só para a turma de quinta-feira. E para hoje, o que eu estou fazendo? Nós temos uma prática, que é a prática da unidade 2, referente à bioquímica, né, aquela parte de ácidos e bases. Essa prática não precisa de laminário. E a gente já tem ela disponível aqui no AVA. Então, no nosso momento de aula prática hoje, nós vamos estar trabalhando com essa prática de ácidos e bases, porque é uma prática que nós iríamos repor lá na frente. E aí eu só inverti para a gente já não perder tempo hoje, tá? Que de toda forma a gente vai ter que ver esse material. Então, aí a gente vai estar trabalhando, eu vou estar mostrando para vocês um videozinho aqui, até para vocês irem se familiarizando com esse novo sistema e poderem ir aí fazendo os apontamentos de vocês e entendendo melhor como vai funcionar. As práticas, eu vou estar falando para vocês, vou mandar lá, vou disponibilizar no AVA e também no AVA que eu digo minhas mensagens, né? Vou mandar para vocês e também com os representantes. Assim que as coordenações validarem esse cronograma que eu fiz, eu vou estar repassando para vocês um cronogramazinho que eu fiz lá no ambiente Z, onde, atendendo aí a solicitação de vários que trabalham, né, e que relataram através dos representantes que ficaria muito corrido se a gente iniciasse as aulas às 18h30, então, respeitando isso, eu tentei me organizar para que nós cumpríssemos essa carga horária aí que nós temos das práticas para trás, que são 10 horas, a gente vai estar cumprindo elas a partir do dia 23 de junho, tá? Depois da nossa semana de avaliação. Porque até lá a gente tem que cumprir a carga horária de teórica e já retomar a nossa carga horária de prática referente àquele dia, né? E aí nós vamos, então, deixar para iniciar a retomada dessas práticas que estão atrasadas, a partir da semana do dia 23, onde a gente vai ter ali a semana só de segunda chamada ou de exames e tudo, então a gente já começa a ter uma carga horária maior para ir direcionando a essas necessidades. Aí no meu cronograma eu já adianto para vocês que a gente conseguiu colocar, tá com uma previsão da gente ir até mais ou menos o dia 14, tá, de julho, se não for até o dia 21 de julho. Claro que não serão todos os dias, é só nas terças-feiras, né? Dentro do nosso horário. Não estou ultrapassando o limite aí das 22 horas, tá bom? E também nós não começaremos antes das 19 horas, para ficar acessível, já que nós temos 3 cursos diferentes e muitos de vocês continuam ainda trabalhando, né? Ou até mesmo aumentaram a demanda de trabalho como nós durante esse período de pandemia, tá? Alguém tem alguma dúvida? A gente abre o microfone ou manda aqui no WhatsApp. Professora, a gente já sabe qual vai ser a semana de prova da segunda EVA? Já sabe sim. Nós temos aqui... Peraí, eu recebi isso. Gente, eu estou recebendo tanta mensagem, tanta coordenação. Peraí que eu vou abrir aqui só para não falar besteira para vocês. Hoje as coordenações passaram...
As provas, elas acontecerão entre os dias 15 e 19 de junho. Essas provas são referentes àquelas disciplinas aula modelo professor, aula modelo institucional, as híbridas, tá bom? Agora, aquelas provas blended e as interativas, né? Aquelas que tem uma parte aí online, aquelas que vêm de São Paulo, elas acontecem uma semana antes, tá ok? Ela acontece, na verdade, deixa eu ver aqui, acho que foi na biomedicina que eu recebi. Ela vai ficar disponível... Não está na biomedicina, vamos ver na veterinária. Espera aí. Bom, não estou achando aqui. Ai, gente, eu vi isso, eu não tô ficando doida. É de 5 a 11. Deixa eu ver aqui. Quatro. Vou procurar a palavrinha interativa. Só um minutinho. Aqui, as disciplinas do tipo interativa, elas vão acontecer de 4 a 10 de junho, tá bom? Então, as disciplinas blended e aquelas interativas aí, fiquem de olho, elas vão estar disponíveis de 4 a 10 de junho. E as outras disciplinas, que são essas a MP, a MI, né, as híbridas, elas vão estar, aquelas que os professores mesmo elaboram, elas vão estar disponíveis de 15 a 19 de junho, tá ok? Para estar realizando. Mais alguma dúvida? Não? Bom, chegou agora o Micael na aula, a Gislaine e a Lohane. Estão presentes também agora aqui na aula, tá? Só que eu só falando aqui porque eu tinha feito uma chamadinha antes. Amores, vamos começar então a trabalhar. Para a gente começar hoje nós vamos pegar alguns conceitos da genética. A gente está na unidade 4, então a gente está estudando aí. A gente está estudando o núcleo, né? E aí, quando nós abordamos o núcleo celular, a gente tem que abordar os nossos conhecimentos sobre leis de herança, sobre a passagem das informações, né, e a manutenção dessas informações através das gerações. E isso acontece devido ao material genético que a gente já começou a falar na semana passada. Lembrando, na semana passada, a gente abordou aqui sobre a estrutura, né, do material genético. E aí é importante que a gente fale também agora sobre alguns conceitos aí da genética de passagens de informação para que vocês conheçam, tá? Então, nesse sentido, deixe-me pegar aqui a nossa aula para compartilhar com vocês. Vamos lá. Tem uns conceitinhos importantes e a gente vai falar também de tipagem sanguínea hoje, tá?
que é bem interessante para todos vocês. Tem alguém aí assistindo a aula debaixo de coberta? Se eu pudesse, eu estava aqui com a cobertinha. A Gislaene? Tendo duas. Se eu pudesse, eu tô de moletom, ó, ainda. Mas se eu pudesse, eu tava aqui com a cobertinha, assim, ó, que tá muito frio essa semana, né? Inclusive, gente, até convidar vocês, a minha igreja, ela vai estar, a gente tá, minha não, né? A igreja onde eu congrego, a gente está arrecadando agasalhos, cobertores, cestas básicas, tudo que as pessoas puderem aí e doar, que está em bom estado de conservação, a gente está arrecadando até o final, até depois de amanhã, que a gente vai estar organizando na sexta e no sábado, fazendo a entrega, tá? Principalmente, a gente está querendo direcionar para famílias ali que dependem, que tiram a renda ali do lixão daqui da cidade. Tem muitas crianças, então eles precisam de muitas coisas. E aí são várias famílias ali que são atendidas e a gente vai estar direcionando para lá. Então, quem puder ajudar, pode entrar em contato comigo depois, pelo WhatsApp. A gente está recolhendo lá na igreja, que é aqui pertinho da Univangélica, né? A sede dela, e quem não tiver a possibilidade de estar indo levar, a gente pode estar se organizando para ir buscar também, para ajudar as pessoas nesse momento. E eu queria até que a gente conseguisse ter feito isso antes, pensando nessa semana, o frio que vai chegar, né? Está prevendo hoje até acho que 9 graus, 8 graus, não sei aqui. Então, imagina a quantidade de pessoas hoje que estão precisando muito, né? Desse olhar nosso. Bom, agora sim, a aula. Amados, isso eu adoro falar, eu já falei para vocês, né? Então, aqui eu nada de braçada, mas em toda a biologia celular também, que é minha paixão. E quando a gente fala da genética, quando a gente entra nessa parte de hereditariedade, a gente precisa ter um pouquinho do conhecimento da bioquímica, tá? Aliado aos conceitos de genética, uma parte lá das segregações, das leis de Mendel mesmo, junto com conceitos de biologia molecular, de estrutura, etc., né, dos ácidos nucleicos. E a gente separa a genética em dois campos diferentes. Nós temos a genética clássica, tá? Que ela vê um padrão de herança, onde efetivamente ali a gente trabalha com aquelas árvores genealógicas, né? A probabilidade de você herdar uma determinada característica, um determinado gene aí que vai te dar uma patologia, etc. Essa é a genética clássica, a genética mendeliana, tá? E a outra genética é a genética molecular. É a genética onde a gente trabalha mais sobre a estrutura do DNA. A estrutura aí, o arranjo, né, desses genes, etc. Chegou uma convidada aqui para a aula. Só um minutinho, gente, desculpa. Vida. Que linda, meu amor. Vai lá com o papai. Tá feio, mamãe. Tá frio. Desculpa. Então, quando a gente fala em DNA, como a gente já falou na semana passada, ele vai estar, é uma molécula que nós ligamos essa molécula ao conceito de vida, né? Porque todos os processos que acontecem aí nos seres vivos são regidos pelas informações que nós temos lá no nosso DNA. Nesse sentido, nós sabemos que o DNA ele é responsável pelas diferenças que existem entre os indivíduos, tá? E também ele é a receita do nosso ser. Eu sinto lhes informar, mas a genética fala muito, tá bom? Se você quer, aí meninos, se vocês querem saber como a sua namorada ficará daqui a alguns anos, ela estará, olha a mãezinha dela. Dá uma olhada na sua sogra e no seu sogro também, que com certeza, gente, a genética não falha, tá? Mas, claro, nós temos a influência do ambiente, nós sabemos, né, que, na verdade, existe essa relação da herança muito forte, só que nós, hoje, já conhecemos muito da interação desses padrões de herança com o ambiente. Então, é por isso que nós não somos, na verdade, exatamente iguais à nossa progenie, tá?
nós somos semelhantes, nós temos semelhanças, mas nós não somos iguais, porque nós sofremos a interação e a intervenção, na verdade, do ambiente como um todo. Então, se nós modificamos o ambiente ao qual nós somos expostos, se nós nos expomos a ambientes diferentes dos quais, por exemplo, os nossos pais estiveram, isso permite que a nossa genética ela tenha uma resposta diferente daquela que foi dada pelos nossos pais. Tá? Isso é muito importante. Então, assim, caiu por terra um pouco daquele conceito que nós tínhamos de que você é exatamente igual aos seus pais, né? Você pode fazer algo diferente. Eu costumo chamar isso de síndrome de Gabriela, né? Sabe aquela... Eu nasci assim, eu cresci assim, para sempre assim. Gabriela, não é nem por aí mais a genética. Você não está fadado a ter a mesma história, o mesmo destino, biologicamente falando, que os seus pais, tá? Isso, é por isso que hoje está tão alto, tão em alta, né? Os conhecimentos nessa área molecular, porque você consegue modificar, através dos seus hábitos e do seu comportamento, muito daquilo que antes era considerado como completamente hereditário. Isso a gente fala em padrões de doença mesmo. Por exemplo, uma pessoa que tem os pais com diabetes tipo 2, por exemplo, né? Não significa que necessariamente ela obrigatoriamente também vai desenvolver diabetes tipo 2. Não, claro, com certeza. Se ela tiver o mesmo ritmo de sedentarismo e a mesma alimentação que os pais, aí, muito provavelmente, se ela já tem a genética ali favorecendo para isso e o ambiente ela não modificou, é muito provável que ela também caia nesse padrão de herança ali presente. Só que nós temos muitas características onde você consegue realmente mudar a sua curva de herança e escrever um padrão diferente de atuação ali dos genes devido ao seu ambiente. Isso nós chamamos de, a Rosiane entrou agora também, isso nós chamamos de epigenética, tá ok? É uma área relativamente nova, não é tão nova assim, mas é uma área aí que vem ganhando cada vez mais espaço, porque ela mostra pra gente que nós temos a receita do nosso ser, só que nós temos a influência do ambiente completamente sobre essa receita para que a gente escreva a nossa história, tá bom? Então, só retomando, ó, isso daqui mostra todo o ambiente que a gente já permeou dentro da nossa disciplina, né? A nossa célula aqui, no caso, é o carionte, porque o material gênico núcleo ele está bem organizado, né? Bem delimitado pela carioteca. Nós temos disperso nesse citoplasma uma série de organelas ou de compartimentos, cada um com a sua função. Né? Nós sabemos que aqui nós temos compostos bioquímicos, né? Compostos químicos que fazem parte de toda a regulação e estruturação da célula. Essa célula ela é capaz de se comunicar com outras células, né? E também de produzir aí substâncias que servem como sinalizações químicas. E aí nós temos aqui no núcleo, ó, disperso o nosso material genético. Esse material genético ele está disperso aqui na forma de filamentos de DNA. São 46 filamentos de DNA, no caso humano, né? Esses filamentos de DNA, quando necessário, eles são duplicados e condensados na forma de cromossomos. Todos os 46 filamentos se transformam em 46 cromossomos, quando é necessário para a divisão celular acontecer, né? E aí, se a gente for olhar esse filamento de DNA, ele sempre fica associado a proteínas, que nós chamamos de histonas, que ajudam esse DNA a ficar, ora como cromatina mais frouxo, para função a poder acontecer ali, ora como cromossomo mais condensado, quando a divisão vai acontecer. E aí nós temos, então, retirando essas proteínas histonas, nós temos aqui as sequências de DNA, e essas sequências específicas nós chamamos de genes, né, que vão ser formados aí por sequências de nucleotídeos. Lembram disso de semana passada? Nucleotídeos são cadeia fosfato mais um açúcar, no caso do DNA, desoxirribose, mais uma base nitrogenada aí, que fica sempre pareadinha, né? Aqui, ó, na parte de dentro do DNA, que é A com T, T com G, tá?
Até aqui a gente já viu na semana passada. Genética tem diversas áreas de aplicação, cada vez mais, gente, quem puder, não é porque é uma área que eu gosto de falar, mas é porque é uma área, se você olhar, eu já falei isso, as 10 profissões do futuro, nós temos umas 4 dessas profissões relacionadas à genética, tá? Não tem para onde fugir. Então, farmácia precisa da genética, biologia, educação física precisa da genética, biomedicina respira a genética, tá? Não tem para onde vocês fugirem desse tipo de entendimento. Ah, mas eu não gosto, mas não é bem isso que eu quero. Sugestão: conheça o mínimo, pelo menos, dessas informações, porque vocês, em algum momento, serão confrontados com essas informações. Tá? Seja por uma determinada doença que você vai estar aí desenvolvendo medicamento ou alguma vacina. Por exemplo, quem está querendo entender de Covid-19, de 110 vacinas que nós temos aí em desenvolvimento, a maioria delas, você tem vacina de RNA sendo produzido. É uma sequência de RNA que vai ser introduzido para poder aí estimular o sistema a produzir aí anticorpos contra o SARS-CoV-2. Tá? Então, é um conhecimento que a gente precisa ter. É super atual, não tem para onde fugir disso. Testes diagnósticos muito relacionados a isso, perfil de atletas, como a gente falou, perfil de doenças também, né? De doenças, principalmente as multifatoriais, câncer, diabetes, Parkinson, Alzheimer, essas doenças mais clássicas, assim, né? As crônico-degenerativas, todas elas, hoje, a gente tem uma interação muito grande do DNA com fatores ambientais aí, a predisposição dos indivíduos. Teste de paternidade, terapias gênicas, o aconselhamento genético está cada vez mais forte, a farmacogenética está muito forte, tá? É uma área que, com certeza, ela veio para ficar, é um setor dentro da economia da indústria farmacêutica que está só crescendo, então, dentro de pesquisas. Se você pega hoje grandes indústrias, e Anápolis é um polo disso, se você pega essas empresas, muitas delas já têm um setor de biotecnologia que tem se estruturado e buscando aí, através de pesquisas, né, o aumento de medicamentos voltados aí para grupos específicos, de acordo com o perfil de genes que o grupo de indivíduos vai ter. Tá? Isso é uma realidade, a gente não está falando de algo que é daqui 10 anos, não. É algo que, assim que vocês se formarem, já tem mercado para ser absorvido esse tipo de profissional. Genética, gente, vocês têm noção, até médico, é difícil de se encontrar médicos que vão para essa área. Médicos geneticistas, quem vai para a área da genética dentro da medicina, nada de braçada, porque o Brasil ele é carente ainda nesse sentido e é uma área também que a tendência é sempre crescer, tá? No aconselhamento genético. Bom, nós temos alguns termos da genética que são importantes para vocês dominarem. O primeiro dentre eles é o termo de genótipo, tá? Genótipo, nós temos, na verdade, 2 termos. E as pessoas confundem muito. Nós temos genótipo e temos... Oi. Dúvida aí? Não? Bom, nós temos o termo genótipo e temos o termo fenótipo, tá bom? Genótipo, gente, são os genes que nós recebemos dos nossos pais. São os meus genes, por exemplo. Vamos ver aqui, ó, deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu aproximar bem aqui. Esses olhos aqui, ó, na verdade, não são olhos castanhos, como vocês estão vendo. O meu genótipo é que eu tenho olhos azuis, tá bom? Eu tenho olhos azuis, que eu recebi do meu pai, que ele tem 2 olhos azuis. E aí, só que assim, se eu andasse assim na rua, gente, eu não ia conseguir andar na rua, tá? Assim, eu ia ser agarrada, o pessoal ia ficar enlouquecido, porque a beleza seria absurda, né? Então, nesse sentido, os meus genes fazem com que eu produza olhos azuis. Só que por esse motivo, né, de ficar bonito demais, enfim,
O que acontece? Eu sou obrigada a usar lentes de contato, tá? Para que meus olhos fiquem assim. Então, eu mudo essa aparência dos meus genes, né? O meu genótipo faz com que eu tenha olhos azuis. Isso está no meu gene, tá bom? Isso vai ser passado para a minha progênie, para os meus filhos. Só que eu mudo o meu fenótipo, que é a expressão desses genes. Eu tenho olhos azuis. Essa é a minha característica. Mas a partir do momento que eu uso lentes de contato, eu não estou mudando os meus genes. Eu continuo com o mesmo genótipo. Eu estou mudando o meu fenótipo, tá ok? Que é a percepção dessa característica. E, por exemplo, o meu genótipo é de alguém bem magrinho. Bem magrinho, bem magrinho. Quem dera fosse, né, gente? Mas aí vamos supor que o meu fenótipo eu alterei. Eu, na verdade, comi demais e eu alterei o meu fenótipo, tá? A expressão desses genes, a minha aparência. Uma coisa muito comum, gente, a parte dos olhos é brincadeira. Meu olho é assim mesmo, ele ficou no meio do caminho. Deixa eu pegar aqui para a luz para vocês verem, ó. Ele ficou bem no meio do caminho. Meu pai realmente tem olho azul. Só que ele não conseguiu fazer meu olho igual dele. Eu falo que ele podia ter enrolado um pouquinho mais ali com a minha mãe, ter trabalhado um pouquinho mais na parte dos olhos para eu ficar com os olhos dele, mas não teve jeito não. Veio assim mesmo, veio nem lá nem cá, um castanho, sei lá, cor de burro fugido, né? Uma forma bem interessante da gente ver o nosso genótipo e o fenótipo é aí a mulherada que gosta de pintar o cabelo. Inclusive, com essa pandemia, não sei quantas de vocês estão assim, meninas, mas eu, como só pinto meu cabelo lá em Cuiabá, olha o meu estado. Tá cabendo quase um palmo aqui da minha raiz. Isso daqui, ó, esse loiro, eu tô alterando o meu fenótipo. Porque o meu genótipo, ele continua expressando o meu castanho, tá? E para minha filha, portanto, eu não vou passar os genes de cabelo loiro. Eu vou passar meus genes do meu cabelo castanho, como ele exatamente é. Vocês conseguem entender a diferença de genótipo e fenótipo? Genótipos são os genes que nós recebemos dos nossos pais. Não tem como fugir desses genes. Nós vamos passar para os nossos filhos estes genes, dessas características, tá bom? Só que o nosso fenótipo são as características expressas por esses genes. E essas características a gente consegue alterar. Então, nós alteramos o fenótipo, não conseguimos alterar o genótipo. Para os carecas, ó, desesperados de plantão, eu costumo falar que a celulite está para a mulher, assim como a calvície está para o homem. Meninas, se vocês querem ofender um rapaz, vocês querem colocar uma pulga atrás da orelha na cabeça de um rapaz, chega nele e fala que ele tá com uma entradinha, ou que ele tá com pouco cabelo aqui, ó. Principalmente se ele tiver algum calvo na família dele. Vocês não estão entendendo o desespero que o cara vai ficar. É a mesma coisa de quando a gente vira para a coleguinha e fala que ela tá com celulite na perna. Tá? O homem fica desesperado com calvície. Né? E mulher também, infelizmente, mas a proporção da mulher é geralmente menor que a do homem. Então, se você, rapaz, tem genes de calvície, eu sinto te informar, mas um dia ele vai ser ativo. Não em todos, claro, né? Mas existe a maior probabilidade dele se ativar, tá? E aí, o que você vai começar a fazer? Você já vai prevenir a ação desses genes e vai começar a correr atrás de um monte de especialista. Não tome remédio por conta própria, pelo amor de Deus, tá bom? Até porque alguns remédios para calvície, deixa broxa, tá? Então, por favor, busquem especialistas. Nós temos diversas terapias que tentam amenizar ou retardar a expressão desses genes, tá? Então, você está modificando o fenótipo, tá bom? Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem. Dúvidas, gente? Vai levantando a mão e vai perguntando. Não deixa chegar no final, não, tá? Tem a mãozinha aí para vocês levantarem agora.
gene? Um gene, nós temos vários conceitos, tá? Eu gosto mais do conceito da genética molecular. Ele fala que é um segmento de DNA que vai codificar um produto funcional, tá? Então, o gene, na verdade, é uma sequência do DNA. Eu pego lá meu filamento de DNA número 1, meu cromossomo número 1, que a gente fala, né, de forma generalista. Se eu for olhar lá quimicamente, eu tenho milhares de genes dispostos naquele filamento de DNA. Eu tenho a porção inicial e a porção final de cada um desses filamentos que as enzimas conseguem fazer a leitura certinho para elas produzirem aí os produtos que são as proteínas, tá bom? Um produto final. Proteínas ou RNAs, né? Que são formados aí a partir desses segmentos. Qualquer molécula que vocês pensarem de composição proteica ou de composição de RNA, qualquer uma dessas moléculas é formada a partir de um gene que nós temos no nosso código genético. A insulina que você produz tem um gene que vai codificar a proteína insulina. A amilase salivar que você produz, nós temos um gene que codifica a amilase salivar. A hemoglobina que você produz para carregar as hemácias, nós temos um gene que é ali utilizado para produzir essa proteína hemoglobina. Todas essas estruturas, então, nós temos sequências gênicas que são utilizadas aí para serem transcritas e traduzidas numa proteína que vai ter uma função final no meu organismo, tá? O que é o locus gênico? Locus gênico é o endereço desse gene, é onde ele está localizado. Por exemplo, vamos supor que o gene da insulina, deixa eu procurar aqui, eu nunca lembro, vamos lá. Gene da insulina, vamos ver em que cromossomo ele está. Ele está lá, ó, eu vou até compartilhar aqui com vocês. Peraí. Vou parar essa apresentação. Deixa eu compartilhar a minha janela. Compartilhando. Bom, aqui, ó, coloquei aqui, gene, insulina, cromossomo. Aqui apareceu para mim que o gene da insulina, ele está presente no braço curto do cromossomo 11. Ele tem aqui, ó, a posição certinha desse gene. Vamos pegar aqui uma imagem. Ver se eu pego esse cromossomo 11 em pé aqui. Deixa eu pegar aqui cariótipo. Vamos lá. Ó, aqui é uma imagem, um esquema que mostra o meu cromossomo, os filamentos aí de cromossomo, desculpa, os filamentos de DNA, né, que nós temos do 1, são sempre pares, né? Aqui, ó, eu não tenho esse material duplicado, tá? Ele tá próximo aqui, mas ele tá próximo assim, ó, mas ele não tá duplicado. Porque eu tenho um filamento número 1 do pai e um filamento número 1 da mãe. Da mesma forma, um número 1 do pai ou um número 1 da mãe. Em todos os meus filamentos de DNA, nós recebemos, quando nós somos formados, 23 filamentos de DNA do pai, lá no espermatozoide vencedor do papai, e 23 filamentos de DNA no ovócito da mamãe, no guerreiro, tá? E aí, quando junta, então, o ovócito com o espermatozoide, é que é formado aí o indivíduo, né, uma célula-ovo com 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Então, aqui nós temos os pares, tá? A insulina, nós recebemos aqui, ó, nós temos no filamento de DNA número 11, ou no cromossomo 11, vamos dizer, tanto que veio do pai como que veio da mãe, nós temos aqui o locus, é o local onde se localiza
a minha sequência de DNA que codifica a proteína insulina. Então, aqui no cromossomo 11, todo indivíduo da espécie humana tem ali uma sequência de DNA que codifica a proteína insulina, tá? Que recebeu tanto do pai como da mãe essa informação. Aqui, ó, essa imagem está até mais linda ainda que ela está aqui, ó. Os filamentos de DNA. Portanto, isso daqui é um indivíduo do sexo masculino, ó, porque ele tem um cromossomo sexual X e um cromossomo sexual Y. Lembra que a gente falou na semana passada? A questão da complexidade masculina e feminina. Gente, aliás, eu dei uma aula muito semelhante a essa na quinta-feira da semana passada, tá? Que a disciplina está coincidindo aí em algumas coisas, então, caso eu fale alguma coisa que vocês percebam que eu não tenha relatado com vocês, levanta a mão aí e fala comigo, que eu abordo, tá? Porque senão eu acabo esquecendo. Eu falei com vocês, né, do cromossomo XX para as meninas e do XY para os meninos, né, da complexidade, não falei? Oi. Falei, gente, que os meninos nunca vão conseguir entender o que é um fúcsia, uma cor fúcsia ou uma cor magenta. Falou. Falei, né? Ah, tá. Lembrei. Então, vocês lembraram aí disso. Pois é. Então, tá aqui, ó. Isso daqui é como se fosse uma foto que foi tirada mostrando, nesse caso aqui, ó, até temos aqui uma anomalia, né? Ó, acabamos de ver aqui, ó. Nós temos a trissomia do 18, tá? Nesse caso aqui, esse daqui é um cariótipo de uma síndrome de Edwards, tá bom? É uma síndrome aí que o indivíduo, ele vai ter uma série de problemas, tá? Mas, ó, então eu tenho aqui os meus filamentos de DNA em pares, do pai e da mãe, tá? E aí, lá no nosso filamento número 11, nós temos aqui na região do braço curto, aqui para cima, então, nós vamos ter o locus, que é o local que se encontra a minha sequência de DNA, que eu recebi tanto no filamento que veio do espermatozoide do papai, como o filamento 11 que veio no ovócito da mamãe. Se a gente pega aqui este... Deixa eu pegar aqui no cariótipo, colocar locus gênico insulina. Ele fica deitado. Aqui, ó. Aqui mostra um esqueminha, é isso que eu queria. Ó, lá naquela sequência, então, isso em pares, tá, gente? Se eu pego aqui, ó, nessa região aqui, acho que é 15.5, no 5.5 que ele falava, mas é numa região por aqui assim, ó. Vai estar aqui no meu cromossomo 11, então nessa região aqui eu tenho a sequenciazinha ali do meu DNA que codifica a minha proteína insulina. Eu recebo isso de forma duplicada do meu pai e da minha mãe. Tá? Então, nós temos nessa regiãozinha aqui em cima, essa sequência que é passada pelo pai e pela mãe. Uma coisa importante, observem, gente, que aqui, ó, o meu cromossomo, quando a gente vê aquela imagem do xizinho, tá bom? Aquilo lá é quando o meu DNA, ele tá duplicado, ele fica o X aqui, ó, este filamento de DNA, ele se torna um X do pai, e este filamento de DNA 11, ele se torna outro X aqui da mãe, nesse caso aqui ele tá duplicado, tá? Se a gente pega aquela imagem de antes, ó, aqui nessa imagem, por exemplo, não, aqui ele tá duplicado.
beleza, tanta imagem aqui, eu pego ela tão pequena assim. Tá. Nessa imagem aqui, o meu DNA, ele não está duplicado, tá? É um filamento aqui e outro filamento aqui. Isso é a forma que nós temos as sequências trabalhando na nossa célula de maneira normal, tá? Quando as células vão entrar em divisão, todo o meu material genético, ele se duplica. Então, tanto deste filamento de DNA, ele se duplica e forma um X aqui, como este também que eu recebi da minha mãe, todos eles. E aí, quando a gente trabalha aquele conceito de homozigose e heterozigose, tem muita gente que coloca aquele azão-azinho errado, que pensa que essa homozigose e heterozigose, a gente trabalha no mesmo filamento de DNA, e não é. Na verdade, a gente trabalha em relação aos pares, ao da mãe e ao do pai. Porque quando a gente vê um cromossomo aqui, ele duplicadinho, né, na sua forma de X, ele não está se referindo ao filamento do pai que se juntou com o filamento da mãe. O filamento do pai continua um, o filamento da mãe continua outro. Só esse filamento, ele foi duplicado todinho, ele foi copiado todinho para que uma divisão venha a acontecer. Isso é uma técnica que a gente usa no laboratório para conseguir analisar esse DNA, porque daí ele está muito condensado, a gente consegue enxergar no microscópio, tá? Mas quando a gente trabalha o termo de homozigose e heterozigose, a gente não considera aquele xizinho, aquele cromossomo lá, né, o filamento de DNA na forma de cromossomo duplicadinho. A gente considera ele na sua forma linear aqui, ó, tá? Antes da duplicação acontecer. Então, a homozigose e a heterozigose, eu trabalho entre os cromossomos homólogos, que a gente chama, tá? Que é o do pai e o da mãe. Quando a divisão celular vai acontecer, esse filamento de DNA todinho aqui, ó, ele vai ser duplicado, então ele fica ali no formatinho de X. Esse daqui também vai ser todinho duplicado, copiado, tá bom? Os dois viram X, e é tudo informação idêntica que eu tenho entre eles aqui, porque as cópias aconteceram justamente para que as células filhas, cada uma fique com uma cópia deles e mantenha a mesma informação, tá? Então, quando a gente trabalha o conceito de homozigose e heterozigose, eu estou trabalhando com os meus filamentos de DNA assim, e não com os meus filamentos de DNA assim, duplicados aqui nas suas formas. Por exemplo, aqui, esse aqui é o 11, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar novamente. Só um minutinho, tá, Breno? Então não quero abrir. Ok. Aqui, ó. Essa imagem aqui é boa pra gente retomar. Quando a gente vê ó, o filamento de DNA, ele é assim, ó, duplicadinho, isso daqui ele só fica assim quando ele é replicado para poder entrar em divisão, que a gente vai falar disso na semana que vem.
Quando ele está trabalhando lá, na verdade, nós temos o filamento de DNA assim, ó, na forma de cromatina, os dois ficam um do ladinho do outro, tá? Quando a gente fala de duplicar, não é que um filamento se junta com o outro, o filamento do pai se junta com o filamento da mãe. Nos dois acontece a duplicação, tá? E aí, então, o conceito, ó, do locus gene. Aqui, ó, o conceito, então, de locus gênico é, portanto, o endereço, né, o local onde eu tenho ali a minha sequência de DNA para fazer uma determinada proteína ou para ter ali um determinado tipo de RNA, né? E aqui, ó, essa imagem, ela até explica bem isso que eu estava falando, ó. Estão vendo que aqui eu tenho o meu filamento número 1 do pai e o filamento número 1 da mãe, ambos estão duplicados. Isso daqui a gente faz quando a gente quer fazer análise lá no microscópio. Para a gente entender como eles funcionam, a gente tem que pensar nos dois filamentos assim, ó, na sua forma única, tá? Sem ser na sua forma duplicada, porque é assim que eles estão dispersos lá no núcleo para eles funcionarem. E aí nós chamamos esse gene, como, por exemplo, o meu gene da insulina. Meu gene da insulina, eu tenho ele no mesmo locus, tanto no filamento do pai como no filamento da mãe. Quando eu falo pai e mãe, não significa que é exatamente sempre o pai do lado esquerdo e a mãe do lado direito, tá, gente? Isso é aleatório. Mas sempre eu tenho um par desses cromossomos. E aí, no caso, quando eu me refiro a um gene que ele vem aí, que eu estou me referindo a ele, presente nos dois cromossomos que eu recebi, nos dois filamentos do pai e da mãe, eu chamo esse gene, então, de alelo, tá ok? Então, esse gene, que vai ocupar o mesmo locus nos cromossomos homólogos do pai e da mãe, né? Eles me dão a mesma característica, eu chamo eles de alelos, tá ok? E esses alelos, eles têm duas possibilidades. Eles podem ter sido passados exatamente iguais, para eu produzir essa proteína minha exatamente igual, tá? Nesses dois genes que eu recebi, nesses dois genes alelos para insulina. E aí eu chamo esse gene para insulina, no meu caso, de homozigoto. Ou eu recebi esse gene do meu pai um pouquinho diferente do gene, desse mesmo gene que eu recebi da minha mãe. E aí eu chamo esse gene de heterozigoto, tá? Eu chamo, então, meu gene da insulina, eu recebi ele em duas cópias. Uma veio no filamento 11 do meu pai e a outra cópia veio no filamento 11 da minha mãe, ok? Quando essas cópias que foram passadas, elas coincidem, elas são iguais, e eu produzo sempre a mesma forma de proteína, eu falo que eu recebi alelos homozigotos. Quando eu recebi diferente esse gene, uma pequenina diferença entre o meu pai e a minha mãe, eu falo que eu recebi alelos para esse gene específico heterozigoto, tá bom? E aí, nós temos, se esse gene, quando ele foi passado, ele, para que a característica se manifeste, ele precisa sempre ser passado pelo pai e pela mãe exatamente igual, nós falamos que este gene, ele é recessivo, tá bom? Recessivo, gente, tirem da cabeça de vocês a ideia de que um alelo recessivo ou um gene recessivo é aquele que se manifesta em menor parte da população, tá? Não é esse, né, não é esse o sentido do recessivo. O sentido do alelo recessivo é que, para a característica se manifestar em um alelo recessivo, eu tenho que receber essa característica, eu tenho que receber essa informação igualmente do meu pai e da minha mãe. Ou seja, uma característica, quando ela é recessiva, ela só se manifesta em homozigose, tá ok? Homozigoto recessivo, tá? Por exemplo, o albinismo. O albinismo é a ausência em uma enzima
que faz aí que atua, né, no trabalho na via ali da produção de melanina. Então, se eu não tenho essa enzima que atua nessa transformação de melanina, para eu não produzir essa enzima, eu tenho que receber tanto o gene do meu pai como o gene da minha mãe, com esse gene para a enzima alterado, para que aí sim eu não produza melanina e eu possa ter essa doença. Isso é uma característica desse gene, tá? E eu tenho outras características que não. Na verdade, elas atuam diferente. Eu tenho outras características que, mesmo que eu receba o gene de um jeito, do pai é ótimo, né? Mesmo que eu receba esse gene em uma condição do pai, e eu receba o gene em uma outra condição da mãe, ainda assim, essa característica ela vai ser produzida, tá? Basta que só um dos dois me passe a informação que eu preciso, eu vou produzir essa característica. Como assim? Eu não sei se vocês conhecem alguém que tem polidactilia. Polidactilia são aquelas pessoas que têm aí mais do que os 5 dedos, por exemplo, nas mãos ou nos pés, tá? Às vezes as pessoas produzem aqui, ó, um cotoquinho aqui, né? Um outro dedinho, até tem um outro dedinho, tipo aquela Daniela Ficarelli, não sei se é da época de vocês. Ela é uma modelo linda e que ela tem 6 dedinhos ali, né? É uma característica relativamente comum da gente observar. Isso é uma característica dominante. Ou seja, se eu tenho 6 dedos aqui na minha mão, eu tenho, portanto, o gene recebido do meu pai ou da minha mãe, o meu gene aí para a produção aí dos meus dedos, né, das minhas falanges, eu tenho o gene que me determina que eu produzo aqui um dedinho a mais, tá? Eu recebi. Quando eu fiz a minha filha, vamos supor, quando eu mandei a minha informação para ela, foi o meu gene de que ela produzisse um dedinho. O meu esposo não tem um dedinho a mais, ele não mandou esse gene. Mas, independente disso, como ela recebeu esse gene meu, essa característica que eu passei para ela, foi para que ela produzisse um dedinho a mais, mesmo meu esposo não passando, ela vai ter um dedinho a mais. Tá? Então, genes, quando a gente fala genes dominantes, não é porque eles aparecem na maioria da população, não. É porque esse gene, ele vai manifestar essa característica, pode manifestar em homozigose, ou seja, quando ambos passam essa característica, mas ele pode manifestar em heterozigose, somente quando uma das pessoas vai passar essa informação. Já é necessário para ela se manifestar. O gene recessivo é diferente. Esse gene ele só vai se manifestar somente quando estiver em homozigose, ou seja, quando o indivíduo receber isso do pai e da mãe, tá? Tira da ideia essa coisa de que gene recessivo é aquele que se manifesta menos na população. Nem sempre. Por exemplo, a cor dos olhos. Cor do olho recessiva, a gente fala que o olho mais puro que tem é aquele olho bem azul, né? O olho, quanto mais azul, mais recessivo ele é, tá? E aí a gente fala assim, bom, mas aqui no Brasil, o alelo recessivo tem que ser esse meu gene, tem que ser recessivo mesmo para o olho azul, porque a maioria da população tem olho preto. Tá. E se a gente for, nesse momento, lá para a Suécia, para a Polônia, o alelo recessivo lá, o gene recessivo passa a ser do olho preto? Não. Para que um olho azul se manifeste, eu tenho que ter, tanto do pai como da mãe, os alelos passados, tá bom? Para que se manifeste essa ausência aí da pigmentação na íris e eu tenha essa coloração dos olhos. Se eu recebo essa ausência de pigmentação da íris só do pai ou só da mãe, na verdade, a característica que vai predominar vai ser a dos olhos castanhos ou dos olhos pretos, porque o alelo do olho preto ele é dominante. Basta que um dos dois passe para que você tenha essa característica manifestada assim. Aí, principalmente em relação a isso, pode vir a dúvida de vocês. Professora, eu conheci a minha vizinha, sabe? Sempre a vizinha, né? A minha vizinha, a prima, tem uma história de que ela não tem olho claro, o marido não tem olho claro,
e nasceu uma criança de olho azul piscina. E aí? Investiga o vizinho, investiga o padeiro. Mentira, gente, tô brincando, tá? Na verdade, gente, quando a gente fala da cor dos olhos, o nosso conceito, para algumas características, essa característica ela não é formada somente por um gene que nós passamos. Nós temos um conjunto de genes que são passados para que a característica se manifeste. Nós chamamos essa característica de quantitativa, tá? Uma herança quantitativa. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor dos olhos, a altura, inteligência, grau de inteligência, tudo isso, gente, você não tem um único gene, tá? Uma única sequência lá de DNA, que ela é passada pelo pai e pela mãe, que aí você manifesta essa característica. No caso da cor dos olhos, nós temos vários genes que são passados pelo nosso pai e pela nossa mãe, e que a combinação deles nos traz essa característica. E é por isso que nós temos várias possibilidades de fenótipos para isso. Por exemplo, se fosse só um gene passado para eu formar a cor dos meus olhos, eu teria simplesmente 3 possibilidades, que seria tipo o homozigoto dominante, o heterozigoto e o homozigoto recessivo, né? Um alelo só se combinando. Eu teria, por exemplo, só o olho preto, o olho verde e o olho azul. Só esses 3 tipos de olho. Agora, a gente sabe, se a gente pensar, por exemplo, nas nossas cores, na cor dos nossos olhos, nós temos indivíduos com olho um castanho mais claro, um castanho mais escuro, nós temos indivíduos com olho um pouco mais esverdeado, com olhos um pouco mais cinzas, com olhos bem azuis, nós temos uma gradação aí. Estima-se mais ou menos, né, que nós tenhamos aí cerca de 9 a 10 genes diferentes que nós passamos para a nossa progenie, para que seja combinado e para que o indivíduo tenha ali a manifestação dessa característica. Então, assim, cor dos olhos, cor da pele, estrutura de cabelo, tá? Existe uma interação entre várias sequências gênicas. Então, é por isso que existe tanta... que pode haver tanta discrepância entre, por exemplo, um filho e outro, tá? Porque a combinação desses genes, elas são muito variadas, quando nós temos vários genes para se combinarem para essa característica. Se fosse, quando é uma doença, por exemplo, que a gente tem só um gene passado, e que aí ele já, se um gene foi passado de um jeito, já manifesta. Se o gene foi passado de outro jeito, não manifesta. É sim ou não, geralmente é quando é um gene só que a gente fala. Se é uma característica que tem uma interação de genes, aí os resultados dessa interação, eles são mais amplos, tá? E aí que a gente consegue trabalhar com probabilidades, aí num jogo de probabilidades um pouco maior. Pode falar, Tainara. E quando acontece no caso de uma pessoa que ela tem um olho de uma cor e o olho de outro? Heterocromia, né? A heterocromia, ela se manifesta, na verdade, aí é uma alteração que acontece, tá? É como se fosse um defeitinho, digamos, nessa interação entre esses genes, e que aí você tem uma diferença na proporção de deposição do pigmento na íris do olho, tá? Isso pode acontecer, não é comum, né? Mas isso pode vir a acontecer. Mais dúvidas? Não? Tudo certo? Então, vamos lá. Oi. Tá, vamos lá, então. Bom, não vou entrar aqui nas leis de Mendel com vocês. Deixa eu ver aqui se temos mais. Mendel, ele estudou ervilhas, tá, gente? As características herdadas das ervilhas, para ele poder formular a sua lei. Eu acho que aqui... aqui algumas características, ó. O Mendel, quando ele observou essa passagem, né, essa herança,
ele não tinha muito essa ideia da combinação de vários genes. Pensa que esse cara, ele não sabia o que era uma estrutura de DNA, ele não conhecia a estrutura de DNA, ele observou, na verdade, características, padrões de repetição, né, de ervilhas, com características dessas ervilhas, tá? Ele contabilizou isso e ele chegou numa lei onde ele falou que o caráter, ele é condicionado por 2 genes, um proveniente do pai, o outro proveniente da mãe. E que apenas um dos 2 genes, ele é fornecido para cada gameta produzido, ou seja, de 46 filamentos, eu mando somente um desses pares que eu tenho, né? Então, se eu tenho dois cromossomos número 1, eu vou mandar só um deles, só o que eu recebi do meu pai ou o que eu recebi da minha mãe. Eu estou mandando lá do cromossomo número 1, número 2, número 3, tá? E que essa segregação, ela acontece de forma aleatória, tá? E aí isso se combina, né, com o meu parceiro, no caso, vamos dizer assim. E aí ele observou algumas características como sendo dominantes ou recessivas, ou seja, que para se manifestar, basta que um dos 2 passe a informação, ou que para que se manifeste de uma outra forma, ambos têm que passar aquela sequência. Algumas características relacionadas a essa primeira lei de Mendel. A forma do lobo da orelha, algumas pessoas vão ter aí o lobo da orelha bem retinho aqui no encontro, e outras já tem o lobo da orelha bem penduradinho. Sabe que até hoje eu nunca reparei? Olha, o meu é mega pendurado, caraca. Vou até mostrar para vocês, não sei se vocês conseguem ver aí. Ó, o meu é mega pendurado, tá? Alguns de vocês, certeza que vocês estão se olhando agora, alguns de vocês vai ter aqui, ó, a orelhinha, ela não tem esse penduradinho aqui, ela vem direitinho aqui, grudadinha, tá? Aí tem um padrão de herança manifestado para isso. A capacidade de dobrar a língua, tá? Nós temos indivíduos que conseguem dobrar a língua. Eu consigo dobrar a língua, então esse gene tem essa característica dominante. Eu posso ter recebido isso, então, de ambos os pais, ou eu posso ter recebido só do meu pai ou só da minha mãe, eu já manifesto isso. E tem algum indivíduo que não vai conseguir dobrar a língua. Esse indivíduo vai ter o gene recessivo para isso. Então, ele recebeu o gene, tanto do pai como da mãe, para que ele não consiga ter essa observação. A polidactilia, como eu falei, o indivíduo polidáctilo, ele recebeu um alelo ou do pai ou da mãe de forma que ele seja dominante, né? Então, tanto em heterozigose como em homozigose ele manifesta, e o indivíduo normal, ele é recessivo. Aí a pergunta pode vir assim, professora, mas o indivíduo, por exemplo, eu sou normal, eu não tenho 5 dedos na mão. Não tem, é ótimo. Eu tenho, sim, os 5 dedos em cada mão aqui, nos pés também. Meu pé eu não vou mostrar porque ele é horrível, tá? Péssimo. Meu esposo também. Minha filha veio com essa característica também normal. Vamos supor que no nosso segundo filho apareça essa condição. E é filho realmente meu esposo. Não teve pulada de seco, não teve vizinho, não teve nada. E aí? Como é que explica Mendel essa característica? Gente, todo indivíduo, toda característica que passa a ser dominante, né, que ela muda a sua expressão, significa que em algum momento o indivíduo pode ter sofrido uma mutação e que ali passe, então, a se manifestar essa característica. Por exemplo, se a minha filha, se o seu segundo filho meu, ele vem polidáctilo, sendo filho meu e do meu esposo, e a gente não tendo qualquer histórico na família de polidactilia, é muito provável que ou no meu gameta ou no gameta do meu esposo, esse gene tenha sofrido uma mutação e a partir dali bastou essa mutação que foi transferida ou por mim ou pelo meu esposo, não precisou ser a mutação nos dois, tá? Por um dos dois, isso acontecendo, já começou a manifestar a polidactilia. Tá bom? Esse que é o caso. Então, toda herança, ela vai iniciar por algum processo de alteração que o material genético sofreu. É sempre assim que acontece. Outras características, ela tem uma série de curiosidades. A posição do polegar, quando a gente entrelaça as mãos, se é o lado esquerdo ou o lado direito que sobressai. A forma de cruzar os braços, tá? Até isso existe um direcionamento aí
para esse comportamento, se você cruza o braço direito sobre o esquerdo, se é o esquerdo sobre o direito. As sardinhas no rosto, tá? Essa pigmentação aí nos rostos. O albinismo, como eu falei, né? E aí tem uma série de outras características, tá? Características recessivas, cabelo loiro ou ruivo, albinismo, os olhos azuis, a tipagem, o tipo sanguíneo negativo, o RH, né? Fator negativo, o canhoto. Aí nós temos, só que é claro, gente, aqui a gente está falando a genética bem por cima, não dá para vocês entenderem a genética como um todo só em uma aula. E aí tem algumas informações que são importantes, por exemplo, o fato de o indivíduo ser canhoto, ele vai ser um indivíduo recessivo. Só que aí a gente entra num outro quesito que se chama o grau de penetrância do gene, tá bom? Então, é o grau que esse gene consegue manifestar no indivíduo. E isso, às vezes, pode ser modificado. De forma que, por exemplo, nem sempre esse resultado ele vai ser dentro desse esperado que Mendel iniciou. Isso é um exemplo do canhoto. Aqui em casa, por exemplo, eu sou canhota, meu esposo é canhoto. A minha filha, ela tem manifestado a expressão de que ela será destra. Ainda não temos certeza, mas ela manifesta a expressão de que ela será destra, né? Se eu não tivesse o conhecimento da genética, eu e meu esposo, a gente podia estar sofrendo uma série de bullying aí, do tipo, tá bom, você é canhota, seu marido canhoto e a menina vem destra. Olha, foi trocado na maternidade, não tem nada a ver com isso, tá? É um alelo recessivo, só que é envolvido aí no grau de penetrância, no grau, no quanto esse gene ele pode ser influenciado ou não por outros fatores, o indivíduo ele pode ser destro mesmo nessa condição, tá? Então tem algumas variações aí, e principalmente quando a gente recebe essas informações, a gente sofre uma série de uma série de ignorâncias por parte da população, porque falta conhecimento em algumas situações. Eu falo muito isso e com a preocupação que a própria genética ela deveria ter um pouco mais essa preocupação, que é uma das minhas vontades de trabalhar nesse meio, que é disseminar esse tipo de informação para que preconceitos idiotas, do tipo assim, uma mãe negra se casa com um pai branco, e aí, ou se não, às vezes um casal de negros tem um filho, mas claro, principalmente aqui no Brasil, né, que o nosso negro não é um negro africano, um haitiano, na verdade, o nosso negro é um mulato, um mameluco, o nosso negro ele é uma mistura, né? E aí, quando vem um filho mais claro, existe uma série de preconceitos que são colocados, por vezes, que a família sofre, e exames de DNA, uma série de coisas, de circunstâncias que pode acontecer, onde o que predomina ali é uma completa ignorância, uma completa falta de conhecimento, tá? Principalmente no quesito dessas heranças quantitativas que a gente tem, de cor da pele, tipo de cabelo, cor dos olhos. Claro, não é frequente, mas pode ser que aconteçam algumas dessas situações. Então, antes de vocês verem alguém apontando o dedo e saindo fazendo conversinha desse tipo de características, levanta a hipótese, sabe? Levanta a ideia e não permite que esse tipo de informação seja passado à frente, porque, por vezes, é uma ignorância que pode prevalecer sobre toda uma família e pode destruir uma família por conta disso. Isso é muito sério, tá? E aí, na genética, tem uma série de coisas assim, que a gente consegue trabalhar nesse sentido, que é impressionante, assim, quantas pessoas deveriam estudar um pouquinho mais isso. Bom, essa primeira parte acabou. Aí a gente tem que passar para a tipagem sanguínea. Quem tiver dúvida, levanta a mão aí. Que eu empolgo, gente. Se deixar, eu falo aqui até 10 horas da noite com isso para vocês. Aqui. Extensões das leis de Mendel. Bom, nós
temos, quando Mendel ele fala daquela primeira lei dele lá, ele fala desse conceito que eu estava comentando com vocês, só de dominante recessivo, homozigose e heterozigose, e um único gene sendo responsável por essa característica. Então, aqui, por exemplo, quando ele observou lá nas ervilhas, né, ele observou o seguinte, um padrão aqui de distribuição, vamos supor que ele pegue ervilhas, tá, lisinhas, da casca bem lisinha, e ele cruze, ele tem ali uma série de ervilhas que foram cruzadas e recruzadas entre si, lisas, dando sempre a expressão de ervilhas lisas. E ele pega ervilhas rugosas, ele cruza de forma que sempre apareça ervilhas rugosas. Então, ele tem duas linhagens puras que a gente fala, tá? De homozigoses. A homozigose dominante lisa e a homozigose recessiva rugosa. De forma que, quando ele cruza uma ervilha lisa com uma ervilha rugosa, ele vai obter 100% das suas ervilhas lisas. Ó, ele tem homozigose dominante de lisa, homozigose recessiva de rugosa. Então, o errão. Aqui a gente coloca qualquer letra, tá, gente? Errão, cruzando com errinho. Ele vai passar, cruzando isso daqui, eu tenho errão, errinho, com errinho. Errão, com errinho, com errinho. 100% eu vou ter de ervilhas lisas. Portanto, essa heterozigose me mostra que o alelo, o gene que foi passado pelo liso, basta que uma das progenes passe esse gene de liso, que a característica que se manifesta será lisa. Tá? Isso que é a dominância. Basta que um dos genes passado seja dominante, que ele já manifesta isso na característica. Quando eu cruzo, de novo, dois heterozigotos, ou seja, duas lisas, só que heterozigotas, eu posso ter ervilhas errão, que vão ser lisas. Eu posso ter ervilhas errinho, que serão lisas também, porém heterozigose. Eu tenho ervilhas errão, que serão também heterozigotas lisas. E eu tenho ervilhas errinho, que estas sim serão rugosas. Por isso que é uma característica recessiva. Ambos os alelos precisam aparecer aqui para que essa característica recessiva se manifeste. Tá? Isso daqui é um exemplo do que Mendel faz, tá? Um exemplo de dominância clássica de Mendel. Nós temos, em alguns casos, o que nós chamamos de codominância. A codominância é que nós não temos a heterozigose como sendo a manifestação de um alelo único. Eu tenho na heterozigose a expressão de ambos os alelos nessa característica, tá? Isso acontece, gente, na tipagem sanguínea. Isso está lá, falando lá na 4.3 de vocês, que a gente está falando isso. Aqui na tipagem sanguínea, olha só o que nós temos. Os grupos sanguíneos, nós temos uma série de proteínas que nós podemos usar para fazer a tipagem do nosso sangue. Para que serve a tipagem do sangue? Ela é importante porque nós temos aí proteínas que ficam circundando, né? Que ficam circulando lá no nosso sangue, e essas proteínas, se elas entrarem em contato com uma outra proteína que não é conhecida, ela pode causar reação. Nós temos padrões aí de antígenos e anticorpos disponíveis ali no sangue que precisam ser reconhecidos ou não para a reação acontecer. Então, quando a gente faz um exame de tipagem sanguínea, a gente se preocupa exatamente com esses padrões de proteínas que nós temos disponíveis nesse sangue. E aí nós temos vários tipos de padrões que a gente pode utilizar para testar, para observar essas características. Nós temos o principal padrão que a gente usa, é o sistema ABO.
pessoas com sangue tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O. Esse é o primeiro fator que nós usamos aí para tipagem sanguínea. Nós temos um outro sistema, que é uma outra proteína, que é a proteína Rhesus, que aí nós chamamos de proteína de sistema RH, né? Que é um RH dominante, ou desculpa, que é o RH positivo ou RH negativo, que a gente vai entender. E temos ainda o sistema NN, tem uma série de outros sistemas que a gente usa. O que a gente mais usa é sistema ABO combinado com sistema RH, tá? Nesse sentido, o que nós temos? Lá nas nossas hemácias, todas as nossas hemácias, elas vão ter... Vocês lembram que lá na nossa membrana plasmática, de qualquer célula, nós temos proteínas que ficam ali envolvidas na nossa membrana, certo? Que ficam ali, elas constituem a estrutura da nossa membrana, tá? E aí nós temos uma proteína que, quando ela está presente na nossa hemácia, num determinado formato, ela vai determinar que eu tenha uma aglutinina para um formato diferente dessa que eu tenho aqui na minha hemácia, tá? Então, vamos supor que a minha hemácia, ela tem uma proteína no formato de bolinha, tá? E aí, quando essa proteína tem um formato de bolinha, eu tenho lá no meu plasma um anticorpo que ele é antiquadrado, por exemplo. Se eu tenho bolinhas na minha hemácia, na membrana da minha hemácia, se eu encontrar uma hemácia com quadrado na membrana, dá problema. Meu anticorpo vai lá e vai querer arrebentar essa hemácia, porque essa hemácia tem quadrados lá na minha membrana, eu não posso. Neste caso, eu só posso ter contato com hemácias que tenham bolinhas, tá? Eu tenho outros indivíduos que na sua hemácia, a proteína vai ter o formato de quadrado. Ela não tem proteínas na hemácia com formato de bolinha. Nesse caso, eu tenho anticorpos para combater essas hemácias que têm um formato de bolinha, tá? Eu tenho já outros indivíduos que têm na sua hemácia a codificação tanto de que nessa hemácia eu tenho tanto proteínas em bolinha, como proteínas em quadradinho. Nesse caso, eu não tenho anticorpo para ninguém, porque se eu tiver contato com hemácia com bolinha, eu reconheço. Se eu tiver contato com hemácia com quadrado, também eu reconheço, porque eu tenho hemácias que possuem ali tanto bolinhas como quadrados na mesma hemácia. Lá na mesma membrana eu tenho proteínas com os dois formatos, tá bom? Então, eu reconheço todo mundo. E eu tenho também indivíduos que não têm esse tipo de proteína na membrana da minha hemácia. Nesse caso, esses indivíduos, eles vão ter anticorpos para essas duas formas de proteína, tanto hemácia com bolinhas na membrana, como hemácias com quadrados na membrana. Essas proteínas serão combatidas se entrarem em contato. Isso, gente, é a nossa tipagem sanguínea, tá bom? Claro, eu estou falando bolinhas e quadrados só para vocês entenderem que o formato da proteína que vai estar ali presente nessa hemácia, ele é de um jeito, e que sendo desse jeito, lá no meu plasma, eu tenho anticorpo para combater aquilo que é diferente desse jeito que eu tenho. Então, por exemplo, o indivíduo que ele tem a tipagem sanguínea tipo A, a gente fala, o nome dessa proteína da hemácia é aglutinogênio, tá? Então, o indivíduo que ele é um sangue tipo A, esqueçam positivo ou negativo, isso é outra proteína que a gente vai falar. Mas o indivíduo que tem o sangue tipo A, esse indivíduo, ele vai ter uma proteína com formato, ou aglutinogênio, que nós chamamos com formato nessa hemácia, que nós falamos que ele é A. Portanto, o anticorpo que ele vai produzir nesse plasma, ele vai ser sempre um anticorpo anti-B, porque ele só pode ter contato com A. Maria, volta aqui. A minha filha, olha aqui, gente. Está produzindo, enquanto eu estou falando com vocês, hambúrguer. Alguém aceita? É hambúrguer. Tá bom, tá bom. Ai, tem o coração, hambúrguer de coraçãozinho. Obrigada, filha.
Gente, trabalhar em casa é assim, tá? Não tem como eu ignorar um serzinho. Ela já veio aqui 3 vezes mostrar isso. Eu tinha que falar para ela que estava lindo agora. Já só eu pedir para o meu esposo fechar a porta. Desculpa, gente. Então, aqui, ó, eu espero que vocês estejam conseguindo compreender. Indivíduos que é sangue tipo A, ele vai ter lá um aglutinogênio, ou seja, uma proteína de membrana de hemácia com formato A, com formato específico, que a gente fala esse formato A. E aí, portanto, ele vai ter um anticorpo, uma aglutinina anti-B. Ele não pode ter contato com uma hemácia que tenha ali um aglutinogênio diferente do que ele tem. O indivíduo B, ele vai ter aglutinogênio na sua hemácia tipo B. Então, é um formato de proteína diferente, é um gene que vai estar codificando diferente. E dessa forma, portanto, ele vai ter anticorpos anti-A. O indivíduo que é AB, esse indivíduo, ele vai ter lá na sua hemácia, na membrana, proteínas tanto no formatinho A como no formatinho B. Nesse caso aqui, que é aquela heterozigose, desculpa, que eu falei de codominância. Nesse caso, esse indivíduo ele pode ter contato tanto com hemácia que tem aglutinogênio A, quanto com hemácia que tem aglutinogênio B. Então, ele não tem anticorpo contra nenhum tipo de aglutinogênio, tá? Porque ele possui ambos na sua hemácia. E os indivíduos tipo O, particularmente eu sou O, são indivíduos que não têm esse tipo de proteína, não têm aglutinogênio na superfície da sua hemácia. Então, esses indivíduos, eles vão ter anticorpos anti-A e anti-B, porque se entrar em contato, para ele vai ser diferente do que o organismo dele tem ali circulando, tá? E é isso que determina os nossos padrões de doação, tá? O nosso padrão de doação, ó, por que que O, no caso, ele é o doador universal? Porque o indivíduo tipo O, como ele não tem aglutinogênio nas suas hemácias, ele pode doar o seu sangue para todos os tipos, porque sem aglutinogênio, não tem anticorpo que vai reagir com ele. Se ele não tem proteína lá na sua hemácia, não tem ninguém que vai conseguir reagir com ele. O indivíduo AB, ele é receptor universal. O O, ele é o doador universal, ou seja, o indivíduo tipo O, ele pode doar sangue para todo mundo. E o indivíduo tipo AB, ele é o receptor universal. Por quê? Ora, se ele tem aglutinogênio tipo A, aglutinogênio tipo B, o sangue tipo O pode doar para ele, porque não tem aglutinogênio nenhum, tá tudo beleza. O sangue tipo A, ele reconhece. O sangue tipo B, ele reconhece. Por quê? Ele não tem anticorpo contra ninguém, porque ele tem todas as proteínas ali. O indivíduo tipo A, ele vai poder receber sangue do tipo O e dele mesmo. O indivíduo tipo B pode receber sangue do tipo O também e dele mesmo, tá? Portanto, tipo O, doador universal, tipo AB, receptor universal. E aqui, ó, são os genótipos, né? Os genes que os indivíduos possuem, no caso, de acordo com a sua tipagem sanguínea. Nós falamos que os indivíduos do grupo A, eles podem ter alelos tanto do gene do pai e da mãe dominantes, né, para ambos produzirem aí o aglutinogênio A, ou ele pode ter recebido esse alelo do pai A e da mãe ausente, por exemplo, de produzir, que mesmo assim ele vai ter a proteína A. Então, uma característica dominante se manifesta em homozigose ou em heterozigose. Pessoas do grupo B também podem ser homozigose dominante ou heterozigose, que no caso ainda tem um alelo para produzir a proteína tipo B. O indivíduo tipo AB, ele é um caso de codominância. Para que uma pessoa seja AB, necessariamente ela recebeu um alelo A do pai ou da mãe e um alelo B do outro progenitor. Necessariamente
necessariamente ele vai ter um alelo A e um alelo B para ele produzir ambas as proteínas. E o indivíduo do grupo O, obrigatoriamente, ele recebeu o alelo A, ele recebeu o alelo para não produzir nenhum tipo de aglutinogênio do pai e da mãe. O grupo O é, portanto, recessivo. Tá? Aqui é uma condição que não tem como você fugir daquela lei de Mendel. Não é uma herança quantitativa, não há uma relativização, uma probabilidade referente a isso. Tá? É por isso que até em novelas, eu lembro naquela novela lá do Comendador. Esqueci o nome da novela, uma novela aí de uns 3 anos atrás, eu acho. Aparece, assim, algumas novelas aparecem, por exemplo, quando você vai fazer teste de paternidade, você nem usa lá a análise lá de muitos genes, você faz primeiro a tipagem sanguínea, que às vezes se você tem um indivíduo com, por exemplo, uma pessoa que é AB, essa pessoa AB, ela se casa com um indivíduo tipo O. Esse casal, ele pode ter filho tipo O? Vamos ver se vocês entenderam. Uma pessoa AB, ela se casa com um indivíduo tipo O. Esse casal pode ter filhos tipo O? Quem aí acha que pode, levanta a mãozinha. Quem acha que não pode, levanta a mãozinha aí. Breno levantou a mão, acha que não pode. Quem mais acha que não pode? A Luana acha que não pode. Tem mais alguém aqui que levantou, eu não estou vendo. A Beatriz também acha que não pode. Só os 3? Podem abaixar a mão aí. Quem acha que pode ter filho? Ó, uma pessoa AB se casa com alguém do O. Quem acha que pode ter filho tipo O? Levanta a mãozinha. Vocês estão difíceis, gente. Eu estou rebolando aqui, vocês não participam. Fala que não tem microfone e agora? Não tem mão para levantar aí? A Lohane levantou, acha que é possível. Quem mais? Pai, Beatriz, você levantou de novo? Você acha as duas coisas? Quem não acha nada, mostra para mim que está pelo menos assistindo a aula. Tainara, está aí presente. Quem mais não acha nada e está assistindo a aula? Valdinária. Luane manteve levantado. Micael não acha nada ou não está assistindo a aula, Micael? Elias, cadê você? Flávia, Gislaiene, Ilan, Matheus Henrique. Só levantar a mãozinha aí, gente. Olha como a gente pega, quem está prestando atenção e quem está deixando ligado aí o computador. Hã? A vizinha do meu aqui não tá funcionando, não. Tá? Não, mas você já está falando comigo, já está aqui. Tem muita gente aí que não está falando nada. Será que está na aula? Como diz minha filha. Bom, pode abaixar a mão aqui, gente. Ó, uma pessoa AB, ela não pode, e um casal, né, AB e O, não pode ter um indivíduo, um filho do tipo O. Por quê? O indivíduo AB, ou ele vai doar o gene com alelo A, que vai se combinar, né, com I, ou ele vai doar o alelo B para se combinar com I. O indivíduo O, ele vai doar sempre o alelo Izinho, né, para não produzir
nenhum tipo de aglutinogênio. Então, uma pessoa AB que se casa com alguém do grupo O, ou eles vão ter filhos do tipo Isão A e Izinho, que vai ser uma pessoa tipo A, ou eles vão ter filhos Isão B e Izinho, que é uma pessoa do tipo B. Indivíduo do tipo O, necessariamente, ele tem que ter o alelo tanto do pai como da mãe recessivo. Então, aqui, ó, se eu tiver um pai tipo A e a mãe tipo B, por exemplo, eu posso ter filho do tipo O, tá bom? Se eu tiver mãe e pai tipo A, por exemplo, se for ambos forem assim, ó, heterozigotos, mãe e pai são tipo A. E veio um filho tipo O. Meu Deus, não é nosso filho, foi trocado na maternidade. Não, mãe. Simplesmente, você e o marido podem ser heterozigotos, então ambos têm o recessivo, que mesmo numa menor probabilidade, pode acontecer de ser um indivíduo do tipo O, tá bom? Então, essas combinações aqui, ó, agora, por exemplo, uma pessoa do tipo A se casa com um indivíduo do tipo AB. Eles podem ter um filho do tipo B? Quem acha que pode? Uma pessoa do tipo A se casa com um indivíduo do tipo AB. Eles podem ter um filho do tipo B? Quem acha que pode? O Breno acha que pode. O Matheus aqui está perguntando no WhatsApp como é que faz para levantar a mão. Tem uma mãozinha na barrinha aí de vocês e você aperta, Matheus. E daí aí aparece a mãozinha levantada. Tainara falou que pode. Valdinara continua com a mão levantada, então deve poder. O Leilão falou que pode. Pode sim, gente. Pode sim. Ó, uma pessoa tipo A, se ela for heterozigota, ela tem um alelinho recessivo aqui, ó, para não produzir aglutinogênio nenhum. Se ela se casa com uma pessoa tipo AB, vamos supor que esse indivíduo deu o alelo B. Então, esse casal ele vai formar um indivíduo assim, um heterozigoto, tá bom? Isão B, que veio do AB, e o Izinho, que veio do indivíduo A. Então, dá para ser formado, tá? Tá vendo como essa informação é muito importante, né? Para todos os profissionais aí da área da saúde. Isso é em relação ao sistema ABO, tá bom? Agora, nós temos mais um sistema que é considerado quando a gente faz a tipagem sanguínea, que é a questão do positivo e negativo, que é uma outra proteína presente na minha hemácia. O nome dessa proteína significa proteína rhesus, tá, ok? Rhesus com H, que isso aí foi descoberto aí no macaco rhesus. Então, por isso que tem esse nome. E aí, por isso que fica fator RH. Indivíduos que são positivo, RH positivo, são indivíduos que possuem essa proteína rhesus na sua membrana da hemácia. Indivíduos que são fator RH negativo são indivíduos que não possuem essa proteína rhesus na sua hemácia, tá? E aí, ó, no caso dos indivíduos do fator RH, a gente tem um único gene que determina a presença ou a ausência dessa proteína. Então, a gente tem aquele caso clássico de dominância que a gente viu do Mendel, tá? Então, os indivíduos RH positivos, basta que eles tenham um alelo recebido do pai ou da mãe para produzir a proteína rhesus, que eles já vão manifestar essa proteína, mesmo que o outro gene para produzir essa proteína não tenha vindo com o outro progenitor dele, tá? Então, eu tenho tanto a homozigose dominante como a heterozigose, o indivíduo, ele é fator RH positivo. Agora, o indivíduo fator RH negativo, o RH negativo, eu nunca sei como é que tira essa barrinha daqui, nem sei se tem como.
Eu não consigo tirar essa barrinha daqui. O indivíduo fator RH negativo, ele necessariamente recebeu o alelo recessivo do pai e da mãe, tá? E aí é combinado, por exemplo, existe a pessoa O positivo e a pessoa O negativo. Agora, vocês já sabem que isso são analisados, né? Nós temos 2 genes diferentes que determinam isso. Nós temos o gene do sistema BO, que me determina se eu sou A, O, AB, A ou B, e eu tenho um gene que me determina a proteína Rhesus, que é a proteína fator RH, que eu posso produzir ou não, tá? E nesse caso, a importância da gente conhecer o fator RH é principalmente no caso da maternidade, tá? E aí o perigo maior é quando nós temos as mamães, as mulheres com fator RH negativo e se casam com pais RH positivo. Ó, vamos voltar aqui nessa imagem. Ó, uma mãe RH negativo, então ela é R1, se casa com um pai RH positivo. Nesse caso, se esse pai, por exemplo, for um pai heterozigoto, esse casal tem chances do filho vir positivo, que ele pode receber o alelo dominante do pai e o alelo recessivo, ele vem da mãe. Nesse caso, essa criança ela vai ser positiva também como pai. E aí, qual que é o problema? O problema é que, ao sendo negativa, ela não reconhece no seu organismo a proteína Rhesus, tá? Ela nunca teve contato com essa proteína. E aí, quando essa criança que é positiva, ela tem a proteína Rhesus, esse organismo da mãe começa a combater essa proteína Rhesus da criança. E aí essa criança corre risco. Ela desenvolve o que nós chamamos de eritroblastose fetal, que é essa doença política do recém-nascido. O sistema imune da mãe ataca o sistema sanguíneo da criança, tá? Porque ele não reconhece essa proteína. O corpo da mãe não tem essa proteína Rhesus. Então, dessa forma, o sistema imune vai atacar. Aí pode surgir uma pergunta assim, professora, mas como que faz nesse caso? Existe uma vacina, não é? Que tem, que toma e tal? Sim. Primeiro, esse risco, ele acontece principalmente nos casos após a primeira gestação, tá bom? Durante uma primeira gestação, se acontecer uma situação dessa, da mulher negativa se casa com pai positivo e vem uma criança positiva, na primeira gestação, o sistema imune da mãe, ele vai ter contato com esse sangue positivo do bebê somente na hora do nascimento, tá? Ou, por exemplo, no caso de um aborto que a mãe tenha, né? Antes do indivíduo nascer, óbvio. No caso de um aborto também, o sistema imune da mãe, que é negativo, vai entrar em contato com o sangue do bebê, que é positivo. E aí ele vai criar essa memória de que essa proteína Rhesus já passou por ali. De forma que quando vem o segundo filho, aí esse sistema imune, se esse segundo filho vier positivo também, esse sistema imune já está prontinho para começar a combater essa criança, tá bom? Desde o momento do seu desenvolvimento, e isso pode trazer aí um risco de vida para essa criança. Nesses casos, o que acontece? É aplicada uma injeção para que esse sistema imune ele seja bloqueado de atacar essa criança, como se fosse aí camuflado, vamos dizer assim, de forma que o sistema imune ele não ataque essa criança, tá? Então, é por isso que até muita gente antiga, eu já ouvi isso até uma vez, assim, meu filho não namora com essa menina, ou minha filha não namora com esse menino, antes de você saber o tipo sanguíneo, tem que ver se o seu sangue combina com o dela, não faz filho antes de saber se seu sangue pode combinar com o dela. E aí tem muita gente que acha que é nessa questão do sistema BO, que acha que é combinar o sangue tipo A com o sangue tipo AB, esse tipo de coisa, não tem nada a ver com isso.
O que a gente fala de sangue combinar é em relação a essa proteína Rhesus. E qual que é o problema? É se a mãe é negativa e o pai é positivo. E aí tem a chance de gerar filhos positivos como o pai, tá? Se a mãe for negativa e o pai positivo e vier um filhinho negativo, problema nenhum. Tá tudo certo, porque o filho não vai ter a proteína Rhesus, a mãe não tem, tudo belezinha, tá? Mas tem o risco dessa criança vir positiva, e aí vem o risco da eritroblastose. Nesses casos, gente, é por isso que é importante que se conheça. Na verdade, não é para que não namorem, não se casem por conta disso. É simplesmente para que tomem o cuidado de, durante a gestação, isso ser informado. Na verdade, o obstetra, né, o ginecologista, ele vai pedir esses exames, né, de tipagem sanguínea logo no começo, para que se tenha esse cuidado e, se necessário, né, se houver essa combinação genética, a mãe, ela toma a precaução aí de tomar essa vacina, tá bom? Isso é algo muito controlado hoje, muito tranquilo de ser realizado. Aí tem outros tipos de fatores, outros tipos de doenças aqui. Finalizamos. Dúvidas, gente, sobre isso? Ou sobre o conteúdo como um todo? Nadinha, tudo redondo? Bom, essa é a nossa sessão 4.3, tá? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui no WhatsApp. Bom, é até bom que eu acabei olhando aqui, acabei de receber uma informação pedindo para que nenhuma disciplina prática inicie a sua ministração até novas orientações. A coordenação acabou de passar aqui para a gente isso. Então, a gente vai ter que aguardar essa semana. Eu ia agora começar todo o cronograma que a gente passou aí alguns dias fazendo, mas, pelo visto, houve alguma situação aí para que a gente tenha que aguardar novas orientações e instruções. Eu acho que principalmente porque a companhia está buscando garantir, né, com que a gente realize somente aquilo que é determinado e respaldado, né, via homologações. Então, nesse sentido, eu acredito que eles estejam ainda aguardando algum alinhamento aí superior para que isso possa ser realizado dessa forma, né? Que a gente realize tudo, absolutamente tudo que nós estamos fazendo com vocês aqui é respaldado, né? Por legalidades, por homologações, por decretos que são liberados aí para todas as instituições, não são decretos liberados para Croton, tá? São decretos para todas as instituições. Então, acabei de ver aqui no WhatsApp que foi pedido para que não seja ministrado nenhuma prática até o momento, então eles devem estar ainda aguardando alguma deliberação aí para que a gente tenha esse respaldo e para garantir que vocês também, né, tenham esse respaldo legal para a gente estar demandando mais atividades. Bom, nesse sentido, então, a gente finaliza por aqui. A gente não vai até mais tarde, tá bom? A nossa prática começaria de agora em diante. Ninguém tem dúvida? Nenhuma? Sessão 4.3 essa. Semana que vem a gente aborda a 4.2, que é ciclo celular. É uma aula bem bacana de mitose e meiose, tá? De divisão celular. E eu peço para que vocês deem uma analisada, uma procurada antes nesse assunto, porque é um assunto muito importante de se conhecer. Assistam vídeos, tá? Quem puder, para compreender as diferenças aí, os conceitos, e vai ficar até melhor e mais dinâmico para a gente conseguir trabalhar na semana que vem, tá? Lembrando, aqueles que não fizeram ainda a avaliação, eu nem sei se está na data ainda disponível lá para vocês. Quem ainda não fez o questionário que eu deixei para vocês, está lá disponível para vocês fazerem. Minha filha acabou de vir aqui mostrar o hambúrguer que está pronto e ela está comendo, tá, gente?
Dúvida, gente? Alguém tem dúvida sobre o questionário de atividade avaliativa?